Brasileirão mostra Renato e Silvinho, Mário. O primeiro assunto, então, desse segundo tempo é Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Bora! Enquanto existir chance de título, o Flamengo não joga a toalha no Brasileirão. Mas é fato que a cada rodada do Nacional fica mais difícil separar as coisas. É dia 27 que tem a decisão da Libertadores. E por isso, como é prioridade máxima, Renato Gaúcho não vai antecipar a volta de Arrascaeta. Quer o meia 100% em Montevidéu. Acho que é importante, no momento como esse, enfrentar grandes equipes, a equipe jogar bem. Até porque no próximo dia 27 não tem favoritismo, tanto de Flamengo como de Palmeiras. Qualquer um pode conquistar, mas é importante você chegar no momento desse com os jogadores em alta. Outra ausência contra o Corinthians será Rodrigo Caio, com edema na panturrilha, além de Pedro ainda vetado. Diego Alves e Felipe Luiz podem voltar depois de ausência contra o São Paulo. Goleada que reforçou a fama recente de exterminador dos grandes paulistas. Nesse Brasileirão, o Flamengo venceu os 4 em partidas em São Paulo, e com sobras. 4-0 em São Paulo e Santos, 3-1 contra Corinthians e Palmeiras. Como mandante, venceu o Palmeiras por 1-0 e fez 5-1 no São Paulo. O Corinthians, dentro do melhor momento dele nesse Brasileirão, ainda reconhece não atingir o mesmo estágio de trabalho dos líderes, como o Flamengo, rival desta quarta-feira. O time de Silvinho subiu para a 5ª posição, tem 6 vitórias seguidas em Itaquera. A ordem agora é ser mais competitivo, lutar mais, para evitar a recente decepção de quando enfrentou um time mais forte como visitante. Semana passada, quando foi ao Mineirão, o Corinthians foi superado com facilidade pelo líder Atlético Mineiro. E o que mais irritou o torcedor não foi tomar 3-0, mas a forma como isso aconteceu. Um novo jogo apático e sonolento contra o Flamengo pode devolver a pressão em Silvinho e a insegurança aos jogadores. Lucas Piton pode ser mantido. William se recuperou bem da lesão da coxa, mas ainda não viajou. Cantilho, na seleção colombiana, segue fora. Flamengo longe de casa e o clássico com o Santos em Itaquera. Que semana para um time ainda em busca de afirmação e da 4ª posição. A preparação acho que foi a melhor possível, né? Primeiro visando a recuperação de todos após a partida de sábado, né? Tá todo mundo com o tanque cheio para a gente poder ir para o Rio, fazer um grande jogo, acho que é o mais importante, né? Buscar pontos e se Deus quiser tudo der certo aí, a estratégia que o Silvinho colocou, quem for começar o jogo, quem entrar no decorrer do jogo, fazer um grande jogo para a gente conseguir esses pontos e trazer para São Paulo. Bom, vamos ver o que tem na nossa tela então, tá? Os últimos jogos entre Flamengo e Corinthians. 7 vitórias do Flamengo, um empate, nenhuma vitória do Corinthians, hein? Foram 20 gols do Flamengo e só 5 do Corinthians. A última vitória aconteceu em 2018. Então é um Corinthians que está animado aí com o último resultado. Um Flamengo também muito animado com a goleada em cima do São Paulo, mas ainda com aqueles desfalques, né? Arrascaeta... O Diego Alves também segue fora. Mas com esses desfalques goleou o São Paulo. É verdade também. Então não é um problema para o Flamengo. Mas assim, o elenco é muito forte, né? O elenco do Flamengo tem mostrado essa força. Porque olha só o nível de cobrança que a gente coloca, né? Do Flamengo. Uhum. O Flamengo teve aquela eliminação na Copa do Brasil, perdeu para o Fluminense e tal. Mas ele vem encarando uma sequência de jogos... que ele empatou ali com a Chapecoense num jogo muito tumultuado, difícil, confuso, erros de arbitragem, e, na minha opinião, assim, interferiram diretamente no resultado da partida. Mas ele vem conseguindo ali ganhar seus jogos, ganha do Bahia, ganha do Atlético Goianiense, goleia o São Paulo, e tudo isso cheio de problema. Cheio de problema. Então, ele mostra essa força. Um time claramente cansado, desgastado fisicamente, desgastado emocionalmente, foi lá no Morumbi e fez 4 no São Paulo. Então, ele continua sendo forte, né? Continua sendo uma força acima do normal, acima do comum no futebol brasileiro. E joga em casa. Tem esse fator, está acostumado com o gramado, que não é bom, mas ele já sabe jogar lá, está acostumado a jogar lá. E vai pegar um time que tem evoluído, mas que ainda não caiu nas graças da torcida corintiana. Mas esses últimos 3 jogos do Flamengo foram muito atípicos, até para fazer uma avaliação assim, né, do quanto o time está rendendo. Porque
Os dois anteriores, esse contra o São Paulo, como vocês falaram, com méritos até do Flamengo, claro, o jogo termina assim muito rápido, né? Com 3 minutos. Os dois anteriores com muita confusão da arbitragem. Um contra o Flamengo, né, contra a Chapecoense, onde os jogadores do Flamengo perdem a cabeça completamente depois de tudo que acontece, e contra o Bahia, os jogadores do Bahia perdem a cabeça. Então, esses 3 últimos jogos foi de difícil avaliação, né, de como uma equipe pode se comportar. Eu acho que hoje vai ser Tô bem curioso para ver. Eu acho que é um teste bom. O Corinthians é um bom time. O Corinthians tem jogadores que podem decidir qualquer tipo de jogo. Tem jogadores de muita qualidade técnica. Agora, quando a gente olha, por mais que o trabalho do Renato tenha vindo recentemente de um questionamento, tudo, o Flamengo é superior. Isso não quer dizer que já ganhou o jogo, né? Vai ter que produzir em campo. O Flamengo era superior ao Chapecoense também, e diversos outros times, e que o Flamengo não conseguiu vencer. O trabalho do Renato é um trabalho que tem mais estrutura de time, defesa, meio e ataque, que o trabalho do Corinthians. O que é também normal, porque o Corinthians mudou o time recentemente, quando chegaram aí os grandes reforços. Então, a expectativa é que o Corinthians tenha mais dificuldade no jogo. E por mais que o Flamengo esteja passando essa loucura de calendário e ainda as questões de arbitragem, como você destacou, dá para olhar para coisas do Flamengo que são muito claras. Como, por exemplo, o Michael. Sim. Não tem como fugir disso. Como, por exemplo, há algum tempo, quando chegou o Andréas Pereira, existia a discussão. O Andréas jogando como um segundo volante, então ele vai buscar o lugar do Diego? Será? Sim, buscou. Entendeu? Já passou de passagem no lugar que era do Diego antes. O Flamengo tem muita coisa boa também sendo mostrada no momento. A não escalação desses jogadores que estão sendo guardados para a Libertadores preocupa? Já era para esses caras estarem em campo? Você diz Arrascaeta. Diego Alves, o Felipe deve voltar hoje, né? O Felipe Luiz, mas isso é uma... Caramba, tá passando, é um jogo atrás do outro e esses caras não estão voltando. Se a gente contar aí um grau de preocupação, o do Arrascaeta é o limite, tá no máximo. É 10 de preocupação. Porque ele é um jogador, ele é muito bom jogador. Um jogador que tem muita qualidade com a bola e tem um entendimento já com os outros companheiros, que é muito fácil. Ele não precisa buscar lá na memória. Não, a memória está aqui, ó. A última vez que ele jogou com o Bruno Henrique, com o Gabigol e colocou os caras na cara do gol e a coisa saía com muita facilidade. Do Diego Alves, vou ser sincero que não me inquieta tanto assim. Deve ser um nível de preocupação 2 ou 3. Porque o Diego, ele é muito experiente, muito maduro, e ele tem muita ascendência, ele coordena a defesa. Vai pro jogo. Sabe? Vai pro jogo. Felipe Luiz tem uma preocupação 6. Por mais que a gente entenda Ramon Arão. O Ramon e o René. O René, tá. Os jogadores... Tô falando que o Arão também é outro que não deve jogar hoje, né? Então, são jogadores confiáveis. O Felipe, ele é a liderança, ele é o cara de temperar o jogo, de entender. Arão preocupa pela função dele. 7. Mas dá tempo de recuperar, Bruno. Dá tempo ainda. A preocupação maior para mim é o Eugênio tá mais preocupado que você, viu? Tô preocupado? Eu acho que... Nesse sentido, assim, não preocupado, mas querer ver esses jogadores de volta logo, assim. Ele tocou no jogador, o Arão, que para mim não tem substituto no Flamengo. O Flamengo tá jogando sem o Arrascaeta. Claro que ele informa bem, ele acrescenta muito. Mas quem é o cara que vai fazer a função do... É o Thiago Maia? Pode ser, se o Arão estiver fora. Mas com a mesma desenvoltura? Acho que não. Eu acho que é uma função importante porque ela é dupla, né? Ela é ofensiva e defensiva. E a saída de jogo, é muita coisa que passa pelos pés do Arão. É um jogador chave no equilíbrio do time do Flamengo hoje. Então eu acho que é uma nota maior de preocupação aí. Mas eu tenho uma dúvida para o jogo de hoje do outro lado. Do quê? Do William? Corinthians. William não. Será que vai o Jô de início? Boa pergunta, hein? Porque, assim, era o clamor geral de todo mundo, aconteceu durante o último jogo, Sim. né? E funcionou. Mas esse jogo com o Flamengo é o jogo pro Jô?
Não sei, acho que não, hein? O Corinthians vai ter volume para pressionar o Flamengo e precisar de um homem fixo na área para jogar ali como... Ou não? Ou nesse jogo vale mais adiantar o Renato? Eu já falo rindo, né? Porque quase que uma impressão geral da imprensa, da torcida, de que não é o lugar do Renato Augusto. Mas ele contra o Inter foi bem jogando mais adiantado. Talvez contra o Flamengo não seja tão absurdo quanto em jogos em casa contra adversários de menor expressão. Porque a torcida cobrou muito naquele jogo contra a Chape, lembra? Jogos assim contra times, né? Estavam menores. Agora contra o Flamengo no Maracanã é outra história, Mar. Então, é que a gente entende a presença do Renato jogando de costas não é bom. Né? Mas o Renato, sendo um outro jogador para dar controle, é bom. Porque ele tem qualidade para isso. Agora, não dá para a gente... Porque ele tem qualidade para isso, não. Ele tem muita qualidade para ter a bola, para escolher a hora do passe, para passar bem. Agora, talvez não seja o caso do Jô. Talvez seja o Roger Guedes mais adiantado. E ele pode fazer isso, né? Ele já jogou assim. Mas não gosta e tal, mas, pô, joga, né? O Renato também não deve gostar, né? Também não. Exato, e aí não sacrifica o que o Renato tem de melhor. Bom, é mais um capítulo, Mari, de Corinthians e Maracanã. Pois é, Bruno Vicari. Mais um capítulo de Corinthians no Maracanã. O Corinthians que já viveu momentos históricos lá no estádio, no grande palco do futebol brasileiro, do futebol mundial, mas que recentemente vem vivendo um jejum. Vamos ver. Um clube que conquistou grandes feitos no Rio de Janeiro, principalmente quando falamos em Maracanã. O Corinthians já se sentiu em casa no estádio mais importante do mundo. O Timão protagonizou a histórica semifinal do Campeonato Brasileiro de 76, quando a Fiel invadiu o Maraca e ajudou a equipe a eliminar o Fluminense. Foi lá também que o Corinthians venceu o primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA em 2000. Já em 2009, o Corinthians eliminou o Fluminense e Vasco na campanha do título da Copa do Brasil. Mas a realidade atual do Corinthians no estádio Carioca, olha, não é nada fácil. A última vitória no Maracanã foi há 4 anos. Na campanha do Hepta Brasileiro em 2017, o Timão venceu o Fluminense por 1-0, gol do zagueiro paraguaio Balbuena. E quando o assunto é Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões, o retrospecto corintiano é ainda pior. A última vitória foi em outro ano de título nacional, 2015. Fora grandes reforços chegaram e o Timão subiu de produção. E aí, hein? Será que o fiel torcedor pode acreditar que o Maraca vai dar alegrias ao Corinthians outra vez?